Boa noite. Senhoras e senhores, a partir de agora tem início mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, ou seja, a 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Astorga, quarto período da 15ª legislatura. A presente sessão será presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Martioli e contando com a presença dos demais vereadores: Osiri Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Claudinei Ishida, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Giuliani e Sérgio Daguano. Portanto, a partir de agora, neste dia 6 de dezembro de 2016, terça-feira, tem início mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Senhor Proteção de Deus, em nome da comunidade municipal, declaro aberta a sessão ordinária. Solicito o secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores. Lista de presença dos vereadores. 38ª sessão ordinária do quarto período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Vereadores: Ademir Batista da Silva, presente. Claudinei Casonuc Ishida, presente. José Carlos Paixão, presente. Luiz Carlos Lorenzo, ausente. Marcos Roberto Cavalari, presente. Marino Martioli, presente. Maurício Ricardo Giuliani, presente. Osiri Pires Gonçalves, presente. Sérgio Daguano, presente. Plenário da Câmara Municipal de Astorga, 6 de novembro de 2016, José Carlos Paixão, presente. Solicito o vereador Marino Martioli para fazer a leitura do texto bíblico e peço a todos que fiquem em pé. Novos céus e nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém, e folgarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Palavra do Senhor. Graças. Solicito o secretário para fazer a leitura da sessão anterior. Ata da 37ª sessão ordinária do quarto período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. No dia 29 de novembro de 2016, na sala de sessões da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, foi realizada a 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Astorga, presidida pelo vereador José Carlos Paixão e secretariada pelo vereador Marino Martioli. Estiveram presentes também os vereadores Marcos Roberto Cavalari, Osiri Pires Gonçalves, Ademir Batista da Silva, Claudinei Ishida e Luiz Carlos Lorenzon. Foram registradas as ausências dos vereadores Sérgio Daguano e Maurício Ricardo Giuliani. A leitura do texto bíblico foi feita pelo vereador Claudinei Ishida. Abrindo os trabalhos, o presidente solicitou ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida, o secretário fez a leitura do material do expediente, que constou da leitura do projeto de lei número 52/2016, que autoriza o município de Astorga a firmar convênio com o consórcio Intergestores Paraná Saúde, com vistas à operacionalização das ações de assistência farmacêutica do SUS no município de Astorga e da outras providências. Projeto de lei número 53/2016, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a Casa da Acolhida, Divina Providência e da outras providências. Projeto de lei número 54/2016, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a PAI,
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Asperger, Paraná, e da outras providências. Projeto de lei número 55/2016, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Asperger, e da outras providências. Projeto de lei número 56/2016, que ratifica as alterações do Estatuto do Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano da região de Asperger, Sindaste, e da outras providências. Terminado o expediente, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em discussão e votação o projeto de lei número 50/2016, que altera os dispositivos da Lei Municipal número 2388/2011, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de bem imóvel e da outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 51/2016, que autoriza o parcelamento sobre taxas e impostos municipais. Autoriza também a bonificação para pagamento à vista, referente ao exercício de 2017 da outras providências. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser discutido e votado, passou ao período das explicações pessoais, fazendo uso da palavra o vereador Claudinei Chida, para dizer que foi um sucesso a palestra proferida no Salão Paroquial sobre Novembro Azul e a prevenção do câncer da próstata. Encerrando os trabalhos, o presidente José Carlos Paixão agradece a presença dos vereadores e pessoas em plenário, dando por encerrada a sessão, da qual haverá-se a presente ata. Asperger, 29 de novembro de 2016, José Carlos Paixão, presidente, Marina Martielli, secretário. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, os favoráveis à primeira discussão e os contrários que se levante. Aprovado por todos. Solicito o secretário para fazer a leitura do material do expediente. Material do expediente. Convite. O município de Asperger, através do prefeito Arquimedes Viroso, o Berga, o vice-prefeito Antônio Carlos Lopes e o diretor do Instituto Federal do Paraná, Campus Avançado de Asperger, Luiz Diogo Marestani, convidam Vossa Senhoria e Digníssima Família para a solenidade de inauguração do Instituto Federal do Paraná, Campus Avançado de Asperger. Data: 9 de dezembro de 2016, 9h30, local Instituto Federal, rodovia José Carlos de Carlo, PR 454, venha participar conosco de mais essa importante conquista do município. Assinado pelo prefeito, vice-prefeito e o diretor já nominados. Mais um convite da Emater SEAB. O Instituto Emater tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para uma reunião técnica sobre o Plano Integrado de Trabalho da Agricultura Municipal, onde a equipe técnica de Asperger apresentará os resultados de trabalho do ano 2016 e a proposta de trabalho para 2017. Por isso, gostaríamos de contar com a presença de todos, pois será um momento onde todos poderão conhecer os projetos que estão sendo implementados no município e que poderão servir de base para o maior desenvolvimento da agricultura e pecuária, atividades base de toda a região. Participem, contribuam, façam a diferença. Sou Ange Cristina Canezinho de Oliveira, zootecnista, Instituto Emater, Asperger, Paraná. Projeto de resolução número 3/2016. Súmula: acrescenta dispositivo à resolução 002/2001, de 24 de março de 2001 e da outras providências. A mesa diretora, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresentou à Câmara Municipal de Asperger, Estado do Paraná, aprovou e o presidente da Câmara promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica criado o parágrafo 12º do artigo 12C do capítulo 6 da resolução número 002/2001, de 24 de março de 2001, que passa pela seguinte redação. Parágrafo 12º. Excepcionalmente será realizada análise das progressões por merecimento e qualificação logo após o cumprimento do estágio probatório pelo servidor. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor após a sua publicação, mantidas as disposições legais inalteradas e revogando-se as disposições em contrário.
Câmara Municipal de Astorga, 6 de dezembro de 2016. José Carlos Paixão, presidente. Ademir Batista da Silva, vice-presidente. Marina Martelli, primeiro secretário. Maurício Ricardo Juliano, segundo secretário. Câmara Municipal de Astorga. Projeto de lei número 57/2016. Súmula. Denomina a Praça do Distrito Santa Zélia neste município de Astorga, Estado do Paraná e da outras providências. O vereador Marino Martelli, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresentou à Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de Luiz Gonçalves de Abreu a praça localizada na Avenida João Daniel Machado Benetti, esquina com a Rua Carlos Gomes, no distrito de Santa Zélia, neste município de Astorga, Estado do Paraná. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, resolvendo as expressões em contrário. Astorga, ao 6 de dezembro de 2016, Marino Martelli, vereador. Vou passar a Estado Guilherme, colocando em discussão e votação as matérias. Projeto de lei número 52/2016, que autoriza o município de Astorga a firmar convênio com o consórcio Intergestor Paraná Saúde, com vista à operacionalização das ações de assistência farmacêutica do sul do município e da outra providência. Em discussão, o projeto de lei 52/2016. Senhor presidente, esse projeto que nós vamos fazer a leitura hoje, seria interessante que o professor Marino, secretário, falasse principalmente o porquê de todas essas autorizações que nós estamos fazendo aqui. Então seria interessante fazer a lida nesse momento. Só por cima, Com a palavra o vereador Marino Martelli. Bem, esse projeto de lei número 52/2016, ele é um convênio que o prefeito faz com o consórcio Intergestores Paraná Saúde, porque esse convênio está no valor de R$280 mil, em 4 parcelas de 70 mil, porque nesse convênio que o prefeito faz, ele adquire remédios por um preço bem mais em conta, o que beneficia o município de Astorga e logo todos os munícipes também, Então é por isso que ele pede para nós autorizarmos esse projeto de lei, exatamente para que o pessoal de Astorga tenha direito aos remédios que vão ser comprados e que tenha um ganho financeiro assim, sem mensurar de tanto que ele vai economizar fazendo essa aquisição junto com outros prefeitos também. senhor presidente, é bom complementar também que não só esse, como os demais projetos que serão aprovados hoje, mas os 3, 4 aqui, são projetos que a gente tem que identificar, independente se a legislatura da vereança está acabando, tem que dar sequência no mês de janeiro, para que no mês de janeiro não falte não só esse remédio, como outras ações que são feitas na continuidade. Então, se for para parar agora e voltar só em fevereiro ou março, já impediria os próximos gestores de fazer esse trabalho em janeiro. Então, é dando a sequência a esse projeto para não continuar. Muito obrigado. Continue a palavra, senhores vereadores. Como ninguém trouxe na palavra, coloque em votação. Os favoráveis, primeiro, os contrários, que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 53/2016, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a Casa da Acolhida Divina Providência e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 53/2016. Com a palavra, o vereador Marino Martelli. Bem, eu vou sempre fazendo um resumo e os senhores nobres colegas vereadores podem ficar à vontade para discutir ou perguntar ou questionar o restante. Esse termo, então, aqui é com a casa, o prefeito, pedindo autorização. É um convênio que ele faz com a Casa Divina Providência aqui de Astorga, que recolhe as pessoas que perderam vínculos familiares, que estão passando pela cidade, que têm ausência de residência, ou pessoas que estão em trânsito em condições de autossustentação, que a maioria dos municípios tem essas casas de acolhida. O valor é de R$27 mil, e por isso, para fazer esse repasse, ele precisa que a Câmara autorize este valor, então, para repassar para a Casa da Acolhida Divina Providência.
Lembrando que esse valor de 27 mil, todos nós já lemos esses projetos, já assinamos, e esse valor aí é anual, né, professor? Não, é um valor anual que a gente está repassando autorizando o repasse. Muito obrigado. Continua a palavra aos seus vereadores. Olá, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cardinal Chida. Boa noite à mesa, boa noite ao plenário e às unidades da história. Em relação a esse valor de R$27 mil anual, conforme o Serginho acabou de comentar, a gente sabe que é um valor simbólico, é pouco. Vai dar em média de R$2.250 a mensalidade. Se for analisar, eles estão sempre reclamando que esse valor não daria para fazer o sustento, o atendimento necessário para as pessoas que vão procurar. Mas a gente sabe disso, que é o momento que o município também se passa, esse é um momento de crise financeira, é um recurso muito escasso a nível federal e estadual. E, claro, na próxima gestão nossa, dependendo da situação da arrecadação do município, a gente pode estudar e fazer uma tendência de aumento. Não é uma promessa. A gente sabe que o valor realmente, eles sempre estão falando que é pouco, mas a gente vai analisando e estudando para que a gente possa melhorar cada vez mais. Porque não tem só essa entidade, tem outros projetos que virão na sequência, e o município então acaba sobrecarregando com os demais também, convênios que tem dentro do município. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra aos seus vereadores. Quando ninguém aqui usar mais a palavra, coloque em votação. Os favoráveis pelo estão, os contrários que se levante. Aprovado todos. Projeto de lei número 54/2016, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da História, e da outra providência. Em discussão o projeto de lei número 54/2016. Com a palavra, o vereador Marino Martelli. Bem, esse projeto número 54/2016, também o prefeito está pedindo autorização. É um convênio que ele faz, é um termo de colaboração com a PAI de Astorga, que não vou ler o endereço, que todo mundo conhece, que está aqui presente, né? No valor de até R$ 75.633, repassando para a PAI, num plano de aplicação especificado no plano de trabalho que está aqui em anexo. A entidade deverá prestar conta da aplicação do valor concedido através do Sistema Integrado de Transferência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. É isso aqui, é o que está aqui que eu li, não tem mais detalhes sobre isso. Continua a discussão, projeto de lei número 54/2016. Quando ninguém quer discutir mais, coloca a votação. Os favoráveis permaneçam que estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por todos. Projeto de lei número 55/2016, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais da História, e da outra providência. Em discussão o projeto de lei número 55/2016. Com a palavra o vereador Marino Martelli. De novo, outro projeto, outro convênio, termo de convênio entre a Prefeitura e a PAI. Esse daqui é mais um termo de convênio no valor de R$ 39 mil, de até R$ 39 mil. Também tem que prestar conta do mesmo sistema, o nosso jurídico, doutor Augusto. O senhor poderia explicar, doutor, essas duas fontes desse anterior? O senhor tem desse do outro? Faz favor, então. São duas situações diferentes. Senhor vereador, senhor secretário, ambos se tratam de convênios e de encaminhamento de subvenções. A PAI, ela elabora um plano de trabalho, que é um projeto, e que ela apresenta esse projeto ao município, e que para que ela possa desenvolver aquele determinado projeto, ela precisa desse recurso. Anexo ao projeto de lei, consta aqui, então, o plano de trabalho da PAI. Por exemplo, o projeto 54/2016, que já foi aprovado, são despesas com pessoal, para pagar auxiliar administrativo, 2 auxiliares administrativos e um zelador para a PAI. Também aquisição de material de expediente, gás, materiais engarrafados, combustível, material de copa-cozinha, serviço de água, esgoto, energia,
telecomunicações, vigilância ostensiva monitorada. São esses os gastos que o município, com aquele convênio anterior, está desenvolvendo. Já em relação ao presente projeto de lei que está sendo colocado em discussão, o plano de trabalho apresentado pela PAI é para pagamento de uma fisioterapeuta 30 horas, uma atendente de 40 horas e um zelador de 40 horas. E também a aquisição de gás e combustível anual. Então, são esses os recursos que o município está encaminhando para que a PAI possa desenvolver, porque a PAI, todos nós sabemos, ela não é uma entidade pública, é uma entidade privada, é uma associação que vive de doações de recursos, ela não tem renda própria. Então, ela vive de subvenções dos governos, do governo municipal e de assistencialismo da comunidade. Estadual também. Acredito, né, doutor, que por ser que contrata a pessoa e o outro compra, precisam ser dois projetos separados, porque o objeto é diferente dos dois, né? Exatamente, senhor vereador. Cada subvenção diz respeito a um projeto apresentado pela PAI, assim como são vários projetos, não é só esse o recurso que é encaminhado pelo município. Durante um ano pode surgir alguma intempérie, alguma situação lá que o município socorre a PAI também. Ok, obrigado, doutor. Senhor presidente, lembrando também, esclarecendo mais um pouco desses dois projetos aí, todo ano é feito, lembrando que a PAI, ela é uma instituição filantrópica também, mas ela também tem a colaboração e tem a subvenção do governo do Estado. Professores também são concursados do Estado, a manutenção também é em função do Estado, só que a manutenção é mais para pagamento de professores da PAI e os gastos que eles têm em comum, como qualquer outra escola dentro do Estado do Paraná. Só que a gente sabe que essa renda é menor. E outra, a PAI também tem algumas situações que a PAI também atende alunos que é do município. Então, aluno que é do município, estuda na escola municipal, às vezes são atendidos pela PAI. Então, há essa parceria entre o executivo e a associação, que é a PAI, né? Lembrando que em todos os municípios nós também temos isso daí. Alguns municípios não fazem esse convênio. E as coisas, graças a Deus, nós temos esse convênio com o município também que faz esse apoio com a PAI por esse atendimento aos alunos do 1º ao 5º ano. Tá joia? Muito obrigado. Continua a palavra dos seus vereadores. Como ninguém quer usar mais a palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 56/2016. Projeto de lei número 56/2016 ratifica as alterações de estatuto do consórcio público intermunicipal de infraestrutura e desenvolvimento urbano da região da História do Sindastre e da Providência. Em discussão, o projeto de lei número 56/2016. Com a palavra, o vereador Marino Marchiori. É bom esclarecer isso daí, professor Marino. E também a alteração do nome, né? Porque nós sempre trabalhamos com o Sindastre aqui durante a legislatura e agora está fazendo a alteração da nomenclatura. Então seria interessante essa explicação aí para o público. Senhor presidente, senhores vereadores, agora, em outubro de 2016, 28 de outubro do corrente ano, o então Sindastre, que é o que se denominava Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano da região de Astorga, ele ganhou uma nova denominação e vai passar a se chamar Sindepar, Consórcio Público Desenvolvimento do Paraná, né? Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná, Sindepar. Não tem maiores mudanças na questão da estrutura física dele, por enquanto, porque ele continua ainda com a sede aqui dentro do nosso município de Astorga, e o que está havendo com essa modificação que foi estabelecida por todos os municípios participantes do consórcio público, como essa modificação foi aprovada pelos municípios, necessariamente é necessária autorização legislativa para que ela tenha validade. Então, esse projeto está sendo submetido aos senhores para que ele possa, a partir da aprovação legislativa, ter a sua necessária validade. E está havendo nesse projeto também toda uma alteração administrativa nele,
porque a finalidade que consta da resolução do projeto é de que esse consórcio ele está ganhando horizontes maiores, e ele vai passar a ter uma amplitude maior e obter maiores recursos para que ele possa prestar um serviço com mais qualificado e com mais infraestrutura para a região aqui. Então só não vai levar o nome de Astorga, né? Porque são vários municípios que participam em pé de igualdade, mas ele vai levar então essa outra denominação e vai praticamente seguir o mesmo caminho, só que buscando se reestruturar administrativamente. Lembrando também que todos os municípios que fazem parte, né, doutor Augusto, também tem que passar pela Câmara, porque tem que ter a aprovação de todos os municípios, de todas as câmaras municipais, para essa mudança na nomenclatura que está tendo, ok? Senhor vereador, são vários municípios, são municípios que compõem o consórcio: Astorga, Centenário do Sul, Colorado, Jaguapitã, Miraselva, Nova Esperança, Paranacite, Prado Ferreira, Santa Fé, Munhoz de Melo e Sabáudia. E existem ainda alguns municípios que atuam de uma maneira parcial e condicional, que são dezenas de municípios que vão poder estar usufruindo dos serviços do Sindapar, mas mediante não na sua plenitude igual a Astorga tem, mas sim, são municípios como Açaí, Borrasópolis, de outras regiões que também vão poder estar utilizando o serviço do Sindapar, que com isso vai estar ganhando uma infraestrutura muito maior. E atuando dessa maneira, a notícia que nós temos é que existe possibilidade de recursos federais de grande monta a serem investidos no nosso Sindash, mas que vai se tornar o próximo o Sindapar. Além do consórcio de asfalto, remédios e tal, está previsto aí o consórcio de resíduos sólidos, né? A questão do meio ambiente e tal, que nós tivemos reunião outra semana. Então, um grande investimento aí. Continuo para os seus vereadores. Como ninguém quer mais discutir o projeto, coloco votação. O acelerado previsto estamos contratos que não vai ser aprovado por todos. Projeto de lei complementar número 44/2016 estima a receita e fixa as despesas do município de Astorga para o exercício financeiro do ano de 2017 e da outra providência. Hoje, como é um projeto de lei orçamentário, nós temos que fazer duas discussões e duas votações. Então hoje é a primeira discussão e votação. A discussão é o projeto de lei comentário número 44/2016. Com a palavra o vereador Marinho Marchioli. Bem, esse projeto é o projeto de lei complementar número 44/2016. Ele fala do exercício financeiro do ano de 2017. É um projeto fundamental que todo cidadão do município deve tomar conhecimento. É onde o prefeito faz uma previsão de toda a arrecadação que deverá acontecer no ano de 2017. E essa previsão está no valor de R$ 68.771.100. Esses valores, só para vocês terem uma ideia, eles estão divididos em todos os setores da administração, quanto que o prefeito vai gastar em cada departamento, em cada setor. Vou falar assim números cheios, não vou falar os detalhes, porque tem centavos aqui, mas para a justiça, por exemplo, 630 mil, administração 5.400.000, defesa nacional 50 mil, segurança pública 546 mil, assistência social 3.500.000, saúde 13.800.000, trabalho 719 mil, educação 17.300.000, cultura 600 mil, direitos da cidadania 235 mil, urbanismo 7.425.000, habitação R$600, gestão ambiental 583 mil, agricultura 60 mil, indústria 61.200, comércio e serviço 140 mil. É bom que o Claudinei esteja já anotando. É você que vai executar isso e vai arrecadar junto com o Dr. Antônio Carlos. Transporte 1.947.000, desporto e lazer 975.000, encargos especiais 2.229.000,
Reserva de contingência, 525 mil. Transferências financeiras, 2.540.000. Então, todos esses valores somados vão chegar no montante que eu disse de 68.700 e poucos mil, que é a previsão de arrecadação. Essa previsão pode ir para mais, ficar além dessa, que é uma previsão, ou pode ficar aquém também. Aí o prefeito vai se adaptando a essa arrecadação. Mas são valores assim, vocês estão vendo que na educação e saúde existe um grande investimento, que são os 2 departamentos maiores de uma prefeitura e de uma cidade, né, gente? Acho que alguém tem alguma dúvida aqui dos vereadores, querem... Não. Lembrando ali que talvez as pessoas ficaram surpresas em relação à questão do orçamento de 2017, de R$600 para a questão da habitação. A habitação, ela é um critério do governo federal. Então, não é o município que vai fazer investimento em habitação. Então, Minha Casa, Minha Vida, outros programas que vêm do governo federal, não entram no orçamento da LDO. Lembrando também que nós estamos concluindo agora, 31 de dezembro, a nossa legislatura. Lembrando que em 2013, nós pegamos a LDO com 31 milhões, né, presidente? Foram 31 milhões arrecadados em 2013, foi o orçamento que foi trabalhado. E estamos fechando essa legislatura com um orçamento de 68 milhões. Praticamente dobrou o orçamento de Astorga. Às vezes a pessoa fala assim, a Astorga não está fazendo investimento nisso, não está fazendo investimento, o prefeito poderia fazer um investimento maior. Lembrando que é igual fosse em casa. Não adianta você querer fazer um investimento se você não tem a receita. Então o município de Astorga, nesses 4 anos, ele ficou preocupado também para a arrecadação de receita e o resultado está aí. De 31 milhões, em 4 anos, foi praticamente dobrado para 68 milhões, que será o orçamento que o próximo prefeito e vice-prefeito eles usarão para o município de Astorga. Lembrando que aí também vai haver o dinheiro do governo federal, algum investimento do governo estadual, que hoje já ouvi falar que está finalizando o custeio para o hospital, que é de muito valor, é o que a gente está batalhando já há mais de 4 anos, a questão do custeio do Hospital Regional de Astorga, que não está incluso nesses 13 milhões que foi citado aí da saúde do município de Astorga. Então, esclarecendo mais algumas coisas da LDO, como o professor Marino disse, é de suma importância, é o dinheiro que a Astorga tem para investir nos próximos 365 dias do próximo ano. Tá certo? Muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cadu Alexandre. Então, conforme foi citado o orçamento para 2017, só para ter uma informação assim, para passar para a comunidade de modo geral, a família astorguense, que esses orçamentos são todos calibrados já. Então, muitas vezes a pessoa vem, faz um requerimento para a Câmara, solicitando para fazer isso ou aquilo que seria necessário, investimento para tal setor. Mas não, como já são preparados através do município, lá da mesa executiva, então nós temos aqui analisar e aprovar. E algumas alterações são solicitadas aqui por nós após a análise, mas muitas vezes acabam sendo indeferidos, né, doutor Guto? Maioria das vezes, né? Então, às vezes, queria passar um recurso para a área da agricultura, para fazer a maior parte da conservação de estrada, mas você pode ver que o Marino comentou agora há pouco, o recurso é bem limitado, não é, Marino? Então, a gente vai, assim, a partir do ano que vem, pode alocar mais recursos, a média de quantos por cento, doutor Guto, que pode ser colocado para o setor, caso haja uma necessidade, uma prioridade para esse setor de investimento? Então, a média de 20%? A média de 20%. 20%, né? Para que o prefeito tenha liberdade para manejar mediante decreto do executivo. E sabemos que na área da saúde, na área da educação, está bem alicerçado esse saldo de caixa, né? Então, é só por uma complementação, tá? Muito obrigado, senhor presidente. Ah, sim. Continua a discussão, projeto complementar 44/2016. Com a palavra o vereador Marino Marchioli. Isso, complementando o que o vereador Sérgio disse, nos 4 anos nós fizemos um trabalho de motivação das empresas. Sempre que o prefeito solicitou para nós
nós aprovamos projeto de empresas, de renegociação das empresas, os terrenos que tinha, a organização dos parques industriais, para que a Astorga tivesse um parque industrial consolidado. A gente ainda acha que é pouco. A Astorga, nós temos poucas indústrias e a crise, como sempre, pegou o nosso país e pegou a Astorga também. Mas essa arrecadação se deve graças às empresas que tem hoje no município que contribuem com essa arrecadação. E nós não está previsto aqui nenhuma catástrofe, vamos rezar para que não aconteça, né? Não vem nenhuma tempestade aí que possa prejudicar nosso município. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, Mauro Juliano. Senhor presidente, senhores vereadores, aos presentes no plenário e aos ouvintes da Rádio Astorga, nosso cordial boa noite. Eu quero falar um pouquinho sobre a arrecadação. A Astorga no cenário, vamos ver, estadual, ela teve esse crescimento de arrecadação ainda, em virtude da nossa cidade não ser uma cidade industrial, porque a grande queda de arrecadação foi na parte industrial, na parte de comércio. E o que alavancou a nossa economia, até mesmo como um município pequeno, foi o grande investimento que teve na agroindústria. Principalmente a criação de frangos, né, que é o nosso grande potencial de Astorga em arrecadação, de galinhas poedeiras, né, e destilaria de álcool. Então a Astorga tem esse privilégio, vamos dizer assim, de ter uma arrecadação boa como essa, que praticamente dobrou nesses 4 anos, né, Sérgio? Além de todo o trabalho também em cima da indústria e do serviço. E a administração teve como linha de frente, né, incentivar esses setores aí, devido ao pouco recurso e a grande projeção que se dá em retorno econômico. E vamos torcer, né, para que esse ano que o grande presente que a Astorga poderia ter em termos de arrecadação seria o início das atividades do nosso abatedor de frango, que desde a criação de empregos, consequentemente levará essa arrecadação quase dobrando novamente, em virtude do produto primário que é o frango e da parte da industrialização também, que dá um ICM muito alto, um retorno muito alto. Muito obrigado. Continua a falar os seus vereadores. Como ninguém quer usar a palavra, eu coloco em primeira votação. O vereador, a questão, e os contratos relevantes, aprovado por todos. Eu gostaria de pedir autorização aos seus vereadores para nós colocar em discussão e votação, por se tratar de um projeto de regime de urgência. Então, gostaria de autorização dos vereadores. Com a autorização dos vereadores, então, eu coloco o projeto em discussão. E já como já havia desaparecido nas comissões, né? Projeto de lei número 057/2016, que é a autoria do vereador Marino Marchioli, eu coloco em primeira discussão. Com a palavra o autor do projeto, Marino Marchioli. Bom, esse projeto que foi feito essa semana foi um pedido do prefeito municipal que ele construiu uma parada de ônibus na Praça de Santa Zélia e ele está fechando o mandato dele, precisa inaugurar essa parada de ônibus e quando foi fazer os documentos de inauguração constatou que a praça não tem nome. Então ele ligou e pediu para nós que escolhesse um nome e fizesse um regime de urgência para que ele possa inaugurar ainda esse mês. Então, por isso que foi escolhido o seu Luiz Gonçalves de Abreu, que é morador de lá, muito conhecido, pioneiro do distrito, né, teve comércio, foi juiz de paz, foi dono da serraria lá há muitos anos e faleceu lá também. Então, por isso, a urgência do projeto para a gente votar e já publicar para o prefeito fazer a inauguração ainda esse mês. Continua a discussão, projeto de lei número 57/2016. Como ninguém quer discutir o projeto, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam no estanco e os contrários se levantem, aprovado por todos. Terminando a ordem do dia, vamos passar agora as explicações pessoais para as seus vereadores. Com a palavra o vereador Sérgio Agoni. Boa noite a todos, boa noite aos que estão no plenário, boa noite aos ouvintes da Rádio Astorga.
E antes da gente partir para as homenagens que aqui estão, eu gostaria de falar nesse momento, parabenizar primeiro os candidatos, né, a diretores das escolas municipais e ao Centro de Educação Infantil, que no último dia 1º tivemos as eleições nos nossos centros de educação infantil e nas nossas escolas municipais. Então, parabéns aí aos diretores eleitos, né, que Deus abençoe esses próximos 3 anos aí de gestão. Né, tivemos algumas situações em algumas escolas, mas já foi sanada, e acho que estamos numa escola ali que nós vamos ter uma eleição na próxima sexta-feira, né, no Centro de Educação Infantil João Paulo, e nas demais escolas as eleições transcorreram normalmente. Parabéns aos candidatos eleitos na direção, que Deus abençoe aí o mandato, e sempre naquela cautela. O que vocês fazem nas escolas municipais, nós temos sequência até o ensino médio ali. Então, é uma parceria do município com as escolas municipais. Outra questão que eu gostaria de falar a respeito de Astorga, o pessoal está reclamando muito das placas de rua. Nós já pedimos várias vezes aqui, a gente nomeia nome de ruas aqui, e as pessoas estão perdidas, tem que usar o Google, mas quando usa o Google para achar a rua, não acha, né? Então, a Copel nos pressiona aqui que tem que ter os nomes da rua para eles poderem instalar os postes, tal, da água, da Sanepar e tal. Só que o município está ficando a desejar aí na confecção das placas. Eu sei que nós tivemos problema com a licitação, foram abertas 3 licitações, tive essa informação, já falei aqui também no plenário, não apareceu ninguém, não apareceu a licitação, as empresas que ganhou a licitação das placas, então eu peço urgência ao Executivo para que faça essa alteração, porque nós estamos tendo reclamações de transeuntes procurando os locais aí das ruas, né? O som, outra coisa, comecei hoje com o vereador Maurício, né? Desculpa, Maurício. Maurício Juliane, e nós tivemos uma situação seguinte, nós trabalhamos muito na questão do som alto. Fizemos o projeto de lei, analisamos, convocamos aqui as pessoas que fazem som ambulante na cidade, só que fizemos o projeto, tem a fiscalização, mas tem os filhos de uma mãe que ainda abusam do som. Então eu peço aqui, pela rádio aqui, também a participação da comunidade. Se você vê um carro passando, se você conseguir anotar a placa, passe para a polícia e tal, nos ajude no controle da questão do som alto. Ultimamente, nós estamos com vários problemas, eu sei que a polícia já está fazendo as suas autuações ali, sabemos que são vários carros, principalmente alguns carros baixos aí, umas caminhonetinhas que estão andando, com som muito alto, atrapalhando, e temos uma lei a respeito disso. Outra questão que eu cobro aqui muito é a questão dos bueiros entupidos. Então, está tendo uma falha aí do Executivo de fazer a fiscalização nas obras. A quantidade de bueiro, eu observei nessa última chuva aqui, a prefeitura está fazendo o asfalto, coloca aquela areia, né? Coloca aquela areia, tem que varrer aquela areia lá, retirar, porque a chuva está entupindo todos os bueiros. Se você pegar a Avenida São João e a Souza Nave, os bueiros centrais estão entupidos justamente com aquela areia lavada, que chama, né? Em outros locais, são construções, são casas antigas que foram retiradas e não colocaram uma divisória, não fizeram uma elevação ali. Então chove, está indo para todas as ruas. Então a gente está tendo muitas reclamações nesse sentido. A questão aqui, eu gostaria aqui lógico que semana passada nós tivemos uma grande situação no país, que comoveu o país e o mundo todo, que foi a queda do avião lá com as mortes dos jogadores da Chapecó, jornalistas, dirigentes que estavam lá, que infelizmente foi ocasionado por uma falha humana, mais uma maneira de corromper, né, o que é público ou deixar de pagar alguma coisa. Então, nós tivemos uma falha humana aí que infelizmente levou à morte de 71 pessoas ali naquele avião, que comoveu o mundo inteiro. A morte foi doída? Foi. O acidente poderia ter sido evitado? Poderia.
Mas o que mais me deixou com vergonha nessa última semana foi a nossa classe política aproveitar uma terça-feira, na madrugada, até 5h30 da manhã, que eu nunca vi político trabalhar 3, 4 horas da manhã, e nós vimos uma casa cheia com 530 deputados lá, maciçamente, aprovando, né, e desmembrando os 10 projetos anticorrupção que nós tivemos com tanto esmero, com tanta assinatura. Lembrando que foram mais de 2 milhões de assinaturas. Não foi um projeto que apareceu do nada, não foi o juiz Sérgio Moro que fez, não foi o Ministério Público, não foram os procuradores da República que fizeram aqueles 10 projetos contra a corrupção. Aquilo lá foi o Ministério Público que recebeu mais de 2 milhões de assinaturas, que era uma situação que a população estava pedindo. Nós, enquanto políticos aqui atuantes, a gente via nessas 10 medidas anticorrupção uma maneira da gente deslumbrar lá à frente uma luz na democracia novamente, ver punido a corrupção. Porque se a gente não acabar com a corrupção acaba com o Brasil. E nós estamos vendo assim que a cada vez mais o pé está sendo atolado na corrupção tão natural que ela se tornou banal, a corrupção no nosso país. E infelizmente os políticos ali têm um desaforo na terça-feira aprovar aquilo lá. E parabenizo também as manifestações que nós tivemos sábado e domingo. E lembrando as pessoas ficar atentas, porque foi uma manobra. Porque a Colômbia, eles fizeram tudo certinho para os mortos, os nossos filhos brasileiros que agora, para chegar aqui na quinta-feira. Certo? E a Força Aérea Brasileira, ela foi lá buscar os corpos e houve uma manobra para trazer esses corpos só no sábado de manhã para o Brasil. Vamos acordar, brasileiro. Desde quinta-feira esses corpos estavam liberados para vir no Brasil. Havia uma burocracia? Havia. Muito grande. Só que a Colômbia mostrou como eles são organizados nesse sentido e foram humanitários para liberar o mais rápido possível os corpos. Mas, infelizmente, nós tivemos uma manobra tão grande ali que para chegar os corpos no sábado aqui, para comover a população não sair às ruas. Mas mesmo assim, a indignação da população brasileira deixou bem claro no domingo a indignação com esses 10 projetos anticorrupção, que 8 deles eles mexeram, 2 não ficaram na íntegra. Mas graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal já afastou Renan Calheiros da presidência, que é inadmissível alguém com processo se tornar réu e está presidente de uma casa. Então, alguma coisa já foi feita. Então, a gente busca nas pessoas ali esse pouco de ouvir bem os jornais e analisar que a classe política realmente está desprestigiada, certo? O Congresso Estadual, o Congresso Federal, ele está desprestigiado e com essas atitudes que nós tivemos na última terça-feira, realmente eles conseguiram se condenar mais ainda. Então, vamos ficar atentos nessas questões políticas aí. É fácil a gente ouvir falar assim, não quero saber de política, desliga a televisão. Mas vamos ouvir porque enquanto a gente está ali não querendo saber ou preocupado com alguma coisa, tem gente mexendo em direitos nossos aí que podemos ser prejudicados pelo resto da vida. Então, não adianta chorar depois. Temos que observar nesse momento, senhor presidente. Então, eu quero deixar minha manifestação, terça-feira não pude vir, minha manifestação em relação ao Congresso Nacional e um consolo, né? E as mães desses jogadores, dos jornalistas, das famílias, que Deus abençoe, que o tempo cure essa mancha que ficou. Não vai curar, mas vai amenizar a dor com um bom tempo. Muito obrigado. Continua para os seus vereadores. Só quero dizer que hoje, dia 6 de dezembro, santo do dia São Nicolau, e comemora-se o dia da indústria química. Como ninguém quer mais a palavra, não havendo assunto a tratar, dou para encerrar a sessão. Nós encerramos, portanto, mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, terça-feira, dia 6 de dezembro de 2016. Hoje é a sessão ordinária, que também homenageou pessoas, pioneiros de Astorga, com o nome de ruas. Foi a 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Astorga, quarto período da 14ª legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo
vereador Marino Marchioli, e contou com a presença dos demais vereadores. Osiris Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Cláudio Arishida, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Juliano e Sérgio da Gama. A única ausência na sessão de hoje, desse dia 6 de dezembro de 2016, terça-feira, foi do vereador Luiz Carlos Lorenzão. Portanto, restam, contando desta terça-feira, 25 dias para terminar o ano de 2016. Até a próxima sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Boa noite. Senhoras e senhores, a partir de agora tem início mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, ou seja, a 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Astorga, quarto período da 15ª legislatura. A presente sessão será presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Marchioli e contando com a presença dos demais vereadores. Osiris Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Claudinei Ishida, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Juliani e Sérgio da Gama. Portanto, a partir de agora, neste dia 6 de dezembro de 2016, terça-feira, tem início mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga. Senhor proteção de Deus, em nome da comunidade municipal, declaro a sessão ordinária. Solicito o secretário para fazer a chamada nominal dos vereadores. Lista de presença dos vereadores. 38ª sessão ordinária do quarto período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. Vereadores: Ademir Batista da Silva, presente. Claudinei Casonuque Ishida, presente. José Carlos Paixão, presente. Luiz Carlos Lorenzão, ausente. Marcos Roberto Cavalari, presente. Marino Marchioli, presente. Maurício Ricardo Juliano, presente. Osiris Pires Gonçalves, presente. Sérgio da Gama, presente. Plenário da Câmara Municipal de Astorga, 6 de novembro de 2016, José Carlos Paixão, presente. Solicito o vereador Marino Marchioli para fazer a leitura do texto bíblico e peço a todos que fiquem em pé. Novos céus e nova terra. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém, e folgarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Palavra do Senhor. Graças. Solicito o secretário para fazer a leitura da sessão anterior. Ata da 37ª sessão ordinária do quarto período da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná. No dia 29 de novembro de 2016, na sala de sessões da Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, foi realizada a 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Astorga, presidida pelo vereador José Carlos Paixão e secretariada pelo vereador Marino Marchioli. Estiveram presentes também os vereadores Marcos Roberto Cavalari, Osiris Pires Gonçalves, Ademir Batista da Silva, Claudinei Ishida e Luiz Carlos Lorenzão. Foram registradas as ausências dos vereadores Sérgio da Gama e Maurício Ricardo Juliani. A leitura do texto bíblico foi feita pelo vereador Claudinei Ishida. Abrindo os trabalhos, o presidente solicitou ao secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual foi aprovada por todos os vereadores. Em seguida, o secretário fez a leitura do material do expediente, que constou da leitura do projeto de lei número 52/2016,
que autoriza o município de Astega a firmar convênio com o consórcio Intergestores Paraná Saúde, com vistas à operacionalização das ações de assistência farmacêutica do SUS do município de Astega e da outras providências. Projeto de lei número 53/2016, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a Casa da Acolhida, Divina Providência e da outras providências. Projeto de lei número 54/2016, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Astega, Paraná, e da outras providências. Projeto de lei número 55/2016, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Astega, e da outras providências. Projeto de lei número 56/2016, que ratifica as alterações do Estatuto do Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano da região de Astega, Sindaste e da outras providências. Terminado o expediente, o presidente passou para a ordem do dia, colocando em discussão e votação o projeto de lei número 50/2016, que altera os dispositivos da Lei Municipal número 2388/2011, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de bem imóvel e da outras providências, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 51/2016, que autoriza o parcelamento sobre taxas e impostos municipais. Autoriza também a bonificação para pagamento à vista, referente ao exercício de 2017 da outras providências, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser discutido e votado, passou ao período das explicações pessoais, fazendo uso da palavra o vereador Claudinei Chida, para dizer que foi um sucesso a palestra proferida no Salão Paroquial sobre o Novembro Azul e a prevenção do câncer da próstata. Encerrando os trabalhos, o presidente José Carlos Paixão agradece a presença dos vereadores e pessoas em plenário, dando por encerrada a sessão, da qual haverá-se a presente ata. Astega, 29 de novembro de 2016, José Carlos Paixão, presidente, Marina Martioli, secretário. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação, os favoráveis à primeira discussão e os contrários se levante. Aprovado por todos. Solicito o secretário para fazer a leitura do material do expediente. Material do expediente. Convite. O município de Astega, através do prefeito Arquimedes Virovo, o Berga, o vice-prefeito Antônio Carlos Lopes e o diretor do Instituto Federal do Paraná, Campus Avançado de Astega, Luiz Diogo Marestano, convidam Vossa Senhoria e Digníssima Família para a solenidade de inauguração do Instituto Federal do Paraná, Campus Avançado Astega. Data: 9 de dezembro de 2016, 9h30, local Instituto Federal, rodovia José Carlos de Carlo, PR-454, venha participar conosco de mais essa importante conquista do município. Assinado pelo prefeito, vice-prefeito e o diretor já nominados. Mais um convite da Emater SEAB. O Instituto Emater tem a honra de convidar a Vossa Senhoria para uma reunião técnica sobre o Plano Integrado de Trabalho da Agricultura Municipal, onde a equipe técnica de Astega apresentará os resultados de trabalho do ano de 2016 e a proposta de trabalho para 2017. Por isso, gostaríamos de contar com a presença de todos, pois será um momento onde todos poderão conhecer os projetos que estão sendo implementados no município e que poderão servir de base para o maior desenvolvimento da agricultura e pecuária, atividades base de toda a região. Participem, contribuam, façam a diferença. Sou Andy Cristina Canezinho de Oliveira, zootecnista, Instituto Emater, Astega, Paraná. Projeto de resolução número 3/2016. Súmula: acrescenta dispositivo à resolução 002/2001, de 24 de março de 2001 e da outras providências. A mesa diretora, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresentou à Câmara Municipal de Astega, Estado do Paraná, aprovou e o presidente da Câmara promulga a seguinte resolução. Artigo 1º.
fica criado o parágrafo 12º do artigo 12C do capítulo 6 da Resolução número 002/2001, de 24 de março de 2001, que passa pela seguinte redação. Parágrafo 12º. Excepcionalmente será realizada análise das progressões por merecimento e qualificação logo após o cumprimento do estágio probatório pelo servidor. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor após a sua publicação, mantidas as disposições legais inalteradas e revergando-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Astorga, 6 de dezembro de 2016. José Carlos Paixão, presidente. Ademir Batista da Silva, vice-presidente. Marina Martiali, primeiro secretário. Maurício Ricardo Juliane, segundo secretário. Câmara Municipal de Astorga. Projeto de Lei número 57/2016. Súmula. Denomina a Praça do Distrito de Santa Zélia, neste município de Astorga, Estado do Paraná e da outras providências. O vereador Marino Martiali, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresentou à Câmara Municipal de Astorga, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de Luiz Gonçalves de Abreu a praça localizada na Avenida João Daniel Machado Benetti, esquina com a Rua Carlos Gomes, no distrito de Santa Zélia, neste município de Astorga, Estado do Paraná. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revergando-se as expressões em contrário. Astorga, ao 6 de dezembro de 2016, Marino Martiali, vereador. Vou passar a do Guilherme, colocando em discussão e votação as matérias. Projeto de lei número 52/2016, que autoriza o município de Astorga a firmar convênio com o consórcio Intergestor Paraná Saúde, com vista à operacionalização das ações de assistência farmacêutica do sul do município e da outra providência. É em discussão o projeto de lei 52/2016. Senhor presidente, esse projeto que nós vamos fazer a leitura hoje, seria interessante que o professor Marino, secretário, falasse principalmente o porquê de todas essas autorizações que nós estamos fazendo aqui. Então seria interessante fazer a lida nesse momento. Só por cima, Com a palavra o vereador Marino Martiali. Bem, esse projeto de lei número 52/2016, ele é um convênio que o prefeito faz com o consórcio Intergestores Paraná Saúde, porque esse convênio está no valor de R$280 mil, em 4 parcelas 70 mil, porque nesse convênio que o prefeito faz, ele adquire remédios por um preço bem mais em conta, o que beneficia o município de Astorga e logo todos os munícipes também, Então é por isso que ele pede para nós autorizarmos, esse projeto de lei, exatamente para que o pessoal de Astorga tenha direito aos remédios que vão ser comprados e que tenha um ganho financeiro assim, sem mensurar de tanto que ele vai economizar fazendo essa aquisição junto com outros prefeitos também. senhor presidente, é bom complementar também que não só esse, como os demais projetos que serão aprovados hoje, mas os 3, 4 aqui, são projetos que a gente tem que identificar, independente se a legislatura da vereança está acabando, tem que dar sequência no mês de janeiro, para que no mês de janeiro não falte não só esse remédio, como outras ações que são feitas na continuidade. Então, se for para parar agora e voltar para fevereiro ou março, já impediria os próximos gestores de fazer esse trabalho em janeiro. Então, é dando a sequência a esse projeto para não continuar. Muito obrigado. Continue a palavra, senhores vereadores. Como ninguém quer na palavra, coloque em votação. Os favoráveis, primeira discussão, os contrários que se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 53/2016, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a Casa da Acolhida Divina Providência e da outras providências. É em discussão o projeto de lei número 53/2016. Com a palavra, o vereador Marino Martiali. Bem, eu vou sempre fazendo um resumo e os senhores nobres colegas vereadores podem ficar à vontade para discutir ou perguntar ou questionar o restante. Esse termo, então, aqui é com a casa, o prefeito, pedindo autorização
É um convênio que ele faz com a Casa Divina Providência aqui de Astorga, que recolhe as pessoas que perderam vínculos familiares, que estão passando pela cidade, que têm ausência de residência, ou pessoas que estão em trânsito em condições de autossustentação, né? Que a maioria dos municípios tem essas casas de acolhida. O valor é de R$27 mil, e por isso, para fazer esse repasse, ele precisa que a Câmara autorize este valor, então, para repassar para a Casa da Acolhida Divina Providência. Lembrando que esse valor de 27 mil, todos nós já lemos esses projetos, já assinamos, e esse valor aí é anual, né, professor? Não, é um valor anual que a gente está repassando, autorizando o repasse. Muito obrigado. Continua a palavra dos seus vereadores. Olá, senhor presidente. Com a palavra o vereador Cardeal Chida. Boa noite à mesa, boa noite ao plenário e às unidades da Astorga. Em relação a esse valor de R$27 mil anual, conforme o Serginho acabou de comentar, a gente sabe que é um valor simbólico, é pouco. Vai dar em média de R$ 2.250 a mensalidade. Se vou analisar, eles estão sempre reclamando que esse valor não daria para fazer o sustento, o atendimento necessário para as pessoas que vão procurar. Mas a gente sabe disso, que é o momento que o município também se passa, esse é um momento de crise financeira, é um recurso muito escasso a nível federal e estadual, e claro, na próxima gestão nossa, dependendo da situação da arrecadação do município, a gente pode estudar e fazer uma tendência de aumento. Não é uma promessa. A gente sabe que o valor realmente, eles sempre estão reclamando que é pouco, mas a gente vai analisando e estudando para que a gente possa melhorar cada vez mais. Porque não tem só essa entidade, tem outros projetos que virão na sequência, e o município então acaba sobrecarregando com os demais também convênios que tem dentro do município. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra os seus vereadores. Quando ninguém aqui usar mais a palavra, coloque em votação. Os favoráveis pelo instrução, os contrários que se levante. Aprovado todos. Projeto de lei número 54/2016, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Astorga, e da outra providência. Em discussão, o projeto de lei número 54/2016. Com a palavra, o vereador Marino Martioli. Bem, esse projeto, número 54/2016, também o prefeito está pedindo autorização. É um convênio que ele faz, é um termo de colaboração com a PAI de Astorga, que não vou ler o endereço, que todo mundo conhece, que está aqui presente, né? No valor de até R$ 75.633, repassando para a PAI, num plano de aplicação especificado no plano de trabalho que está aqui em anexo. A entidade deverá prestar conta da aplicação do valor concedido através do Sistema Integrado de Transferência do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. É isso aqui, é o que está aqui que eu li, não tem mais detalhes sobre isso. Continua a discussão, projeto de lei número 54/2016. Quando ninguém quer discutir mais, eu coloco a votação. Os favoráveis permaneçam que estão e os contrários se levante. Aprovado por todos. Projeto de lei número 55/2016, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a firmar termo de colaboração com a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Astorga, e da outra providência. Em discussão, o projeto de lei número 55/2016. Com a palavra, o vereador Marino Martioli. De novo, outro projeto, outro convênio, termo de convênio entre a Prefeitura e a PAI. Esse daqui é mais um termo de convênio no valor de R$ 39 mil, de até R$ 39 mil. Também tem que prestar conta do mesmo sistema. O nosso jurídico, doutor Augusto, o senhor poderia explicar, doutor, essas duas fontes desse anterior, o senhor tem desse do outro? Faz favor, então. São duas situações diferentes. Senhor vereador, senhor secretário, ambos se tratam de convênios e de encaminhamento de subvenções. A PAI, ela elabora um plano de trabalho, que é um projeto,
e que ela apresenta esse projeto ao município e para que ela possa desenvolver aquele determinado projeto, ela precisa desse recurso. Anexo ao projeto de lei, consta aqui, então, o plano de trabalho da PAI. Por exemplo, o projeto 54/2016, que já foi aprovado, são despesas com pessoal, para pagar auxiliar administrativo, 2 auxiliares administrativos e um zelador para a PAI. Também aquisição de material de expediente, gás, materiais engarrafados, combustível, material de copa-cozinha, serviço de água, esgoto, energia, telecomunicações, vigilância ostensiva monitorada. São esses os gastos que o município, com aquele convênio anterior, está desenvolvendo. Já em relação ao presente projeto de lei que está sendo colocado em discussão, o plano de trabalho apresentado pela PAI é para pagamento de uma fisioterapeuta, 30 horas, uma atendente de 40 horas e um zelador de 40 horas. E também a aquisição de gás e combustível anual. Então, são esses os recursos que o município está encaminhando para que a PAI possa desenvolver, porque a PAI, todos nós sabemos, ela não é uma entidade pública, é uma entidade privada, é uma associação que vive de doações de recursos, ela não tem renda própria. Então, ela vive de subvenções dos governos, do governo municipal e de assistencialismo da comunidade. Estadual também. Acredito, né, doutor, que por ser um que contrata pessoal e o outro conta, precisam ser 2 projetos separados, porque o objeto é diferente dos 2, né? Exatamente, senhor vereador. Cada subvenção diz respeito a um projeto apresentado pela PAI, assim como são vários projetos, não é só esse o recurso que é encaminhado pelo município. Durante um ano pode surgir alguma intempérie, alguma situação lá que o município socorre a PAI também. Ok, obrigado, doutor. Senhor presidente, lembrando também, esclarecendo mais um pouco desses 2 projetos aí, todo ano é feito, lembrando que a PAI, ela é uma instituição filantrópica também, mas ela também tem a colaboração e tem a subvenção do governo do Estado. Professores também são concursados do Estado, a manutenção também é em função do Estado, só que a manutenção é mais para pagamento de professores da PAI e os gastos que eles têm em comum, como qualquer outra escola dentro do Estado do Paraná. Só que a gente sabe que essa renda é menor. E outra, a PAI também tem algumas situações que a PAI também atende alunos que é do município. Então, aluno que é do município, estuda na escola municipal, às vezes são atendidos pela PAI. Então, há essa parceria entre o executivo e a associação, que é a PAI, né? Lembrando que em todos os municípios nós também temos isso daí. Alguns municípios não fazem esse convênio. E as praias, graças a Deus, nós temos esse convênio com o município também que faz esse apoio com a PAI por esse atendimento aos alunos do 1º ao 5º ano. Tá joia? Muito obrigado. Continua a palavra dos seus vereadores. Como ninguém quer usar mais a palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por todos. Projeto de lei número 56/2016. Projeto de lei número 56/2016 ratifica as alterações do Estatuto do Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano da região da História, do Sindeste e da Providência. Em discussão o projeto de lei número 56/2016. Com a palavra o vereador Marino Marchiori. É bom esclarecer isso daí, professor Marino. E também a alteração do nome, né? Porque nós sempre trabalhamos com o Sindeste aqui durante a legislatura e agora está fazendo a alteração da nomenclatura. Então seria interessante essa explicação aí para o público. Senhor presidente, senhores vereadores, agora, em outubro de 2016, 28 de outubro do corrente ano, o então Sindeste, que é o que se denominava Consórcio Público Intermunicipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano da região de Astorga, ele ganhou uma nova denominação e vai passar a se chamar Sindepar, Consórcio Público Desenvolvimento do Paraná, né? Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná, Sindepar. Não tem maiores mudanças na questão da estrutura física dele, por enquanto, porque ele continua ainda com a sede aqui dentro do nosso município de Astorga,
E o que está havendo com essa modificação que foi estabelecida por todos os municípios participantes do consórcio público, como essa modificação foi aprovada pelos municípios, necessariamente é necessária autorização legislativa para que ela tenha validade. Então, esse projeto está sendo submetido aos senhores para que ele possa, a partir da aprovação legislativa, ter a sua necessária validade. E está havendo nesse projeto também toda uma alteração administrativa nele, porque a finalidade que consta da resolução do projeto é de que esse consórcio ele está ganhando horizontes maiores, e ele vai passar a ter uma amplitude maior e obter maiores recursos para que ele possa prestar um serviço com mais qualificado e com mais infraestrutura para a região aqui. Então só não vai levar o nome de Astorga, né? Porque são vários municípios que participam em pé de igualdade, mas ele vai levar então essa outra denominação e vai praticamente seguir o mesmo caminho, só que buscando se reestruturar administrativamente. Lembrando também que todos os municípios que fazem parte, né, doutor Augusto, também tem que passar pela Câmara, porque tem que ter a aprovação de todos os municípios, de todas as câmaras municipais, para essa mudança na nomenclatura que está tendo, ok? Senhor vereador, são vários municípios, são municípios que compõem o consórcio: Astorga, Centenário do Sul, Colorado, Jaguapitã, Miraselva, Nova Esperança, Paranacite, Prado Ferreira, Santa Fé, Munhoz de Melo e Sabáudia. E existem ainda alguns municípios que atuam de uma maneira parcial e condicional, que são dezenas de municípios que vão poder estar usufruindo dos serviços do Sindapar, mas mediante não na sua plenitude igual a Astorga tem, mas sim, são municípios como Açaí, Borrasópolis, de outras regiões que também vão poder estar utilizando o serviço do Sindapar, que com isso vai estar ganhando uma infraestrutura muito maior. E atuando dessa maneira, a notícia que nós temos é que existe possibilidade de recursos federais de grande monta a serem investidos no nosso Sindash, mas que vai se tornar o próximo o Sindapar. Além do consórcio de asfalto, remédios e tal, está para vir aí o consórcio de resíduos sólidos, né? A questão do meio ambiente e tal, que nós tivemos reunião outra semana. Então, um grande investimento aí. Continuo a palavra aos seus vereadores. Como ninguém quer mais discutir o projeto, coloco votação. O orçamento previsto estão os contratos que não vai ser aprovado por todos. Projeto de lei complementar número 44 de 2016 estima a receita e fixa as despesas do município de Astorga para o exercício financeiro do ano de 2017 e da outra providência. Hoje, como é um projeto de lei orçamentário, nós temos que fazer duas discussões e duas votações. Então, hoje é a primeira discussão e votação. Em discussão é o projeto de lei comentário número 44 de 2016. Com a palavra o vereador Marinho Marchioli. Bem, esse projeto é o projeto de lei complementar número 44/2016. Ele fala do exercício financeiro do ano de 2017. É um projeto fundamental que todo cidadão do município deve tomar conhecimento. É onde o prefeito faz uma previsão de toda a arrecadação que deverá acontecer no ano de 2017. E essa previsão está no valor de R$ 68.771.100. Esses valores, só para vocês terem uma ideia, eles estão divididos em todos os setores da administração, quanto que o prefeito vai gastar em cada departamento, em cada setor. Vou falar assim números cheios, não vou falar os detalhes porque tem centavos aqui, mas para a justiça, por exemplo, 630 mil, administração 5.400.000, defesa nacional 50 mil, segurança pública 546 mil, assistência social 3.500.000, saúde 13.800.000, trabalho 719 mil, educação 17.300.000, cultura 600 mil, direitos da cidadania 235 mil, urbanismo 7.425.000, habitação R$600,
Gestão ambiental, 583 mil. Agricultura, 60 mil. Indústria, 61.200. Comércio e serviço, 140 mil. É bom que o Claudinei esteja já anotando. É você que vai executar isso e vai arrecadar junto com o Dr. Antônio Carlos. Transporte, 1.947.000. Desporto e lazer, 975 mil. Encargos especiais, 2.229.000. Reserva de contingência, 525 mil. Transferências financeiras, 2.540.000. Então, todos esses valores somados vão chegar no montante que eu disse de 68.700 e poucos mil, que é a previsão de arrecadação. Essa previsão pode ir para mais, ficar além dessa, é uma previsão, ou pode ficar aquém também. Aí o prefeito vai se adaptando a essa arrecadação. Mas são valores assim, vocês estão vendo que na educação e saúde existe um grande investimento, que são os dois departamentos maiores de uma prefeitura, de uma cidade, né, gente? Acho que alguém tem alguma dúvida aqui dos vereadores, querem... Não. Lembrando ali que talvez as pessoas ficaram surpresas em relação à questão do orçamento de 2017, de R$600 para a questão da habitação. A habitação, ela é um critério do governo federal. Então, não é o município que vai fazer investimento em habitação. Então, Minha Casa, Minha Vida, outros programas que vêm do governo federal, não entram no orçamento da LDO. Lembrando também que nós estamos concluindo agora, 31 de dezembro, a nossa legislatura. Lembrando que em 2013, nós pegamos a LDO com 31 milhões, né, presidente? Foram 31 milhões arrecadados em 2013, foi o orçamento que foi trabalhado. E estamos fechando essa legislatura com um orçamento de 68 milhões. Praticamente dobrou o orçamento de Astorga. Às vezes a pessoa fala assim, a Astorga não está fazendo investimento nisso, não está fazendo investimento, o prefeito poderia fazer um investimento maior. Lembrando que é igual fosse em casa. Não adianta você querer fazer um investimento se você não tem a receita. Então o município de Astorga, nesses 4 anos, ele ficou preocupado também para a arrecadação de receita e o resultado está aí. De 31 milhões, em 4 anos, foi praticamente dobrado para 68 milhões, que será o orçamento que o próximo prefeito e vice-prefeito eles usarão para o município de Astorga. Lembrando que aí também vai haver o dinheiro do governo federal, algum investimento do governo estadual, que hoje já ouvi falar que está finalizando o custeio para o hospital, que é de muito valor, é o que a gente está batalhando já há mais de 4 anos, a questão do custeio do hospital regional de Astorga, que não está incluso nesses 13 milhões que foi citado aí da saúde do município de Astorga. Então, esclarecendo mais algumas coisas da LDO, como o professor Marino disse, é de suma importância, é o dinheiro que a Astorga tem para investir nos próximos 365 dias do próximo ano. Tá certo? Muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Claudio Alexandre. Então, conforme foi citado o orçamento para 2017, só para ter uma informação assim, para passar para a comunidade de modo geral, família astorguense, que esses orçamentos são todos calibrados já. Então, muitas vezes a pessoa vem, faz um requerimento para a Câmara, solicitando para fazer isso ou aquilo que seria necessário, investimento para tal setor. Mas não, como já são preparados através do município, lá da mesa executiva, então nós temos aqui analisar e aprovar. E algumas alterações são solicitadas aqui por nós após a análise, mas muitas vezes acabam sendo indeferidos, né, doutor Guto? Maioria das vezes, né? Então, às vezes, queria passar um recurso para a área da agricultura, para fazer a maior parte da conservação de estrada, mas você pode ver que o Marino comentou agora há pouco, o recurso é bem limitado, não é, Marino? Então, a gente vai, assim, a partir do ano que vem, pode alocar mais recursos, a média de quantos por cento, doutor Guto, que pode ser alocado para o setor, caso haja uma necessidade, uma prioridade para esse setor de investimento? Então, a média de 20%? A média de 20%. 20%, né? Para que o prefeito tenha liberdade para manejar mediante decreto do executivo. E sabemos que na área da saúde, na área da educação, está bem alicerçado
esse saldo de caixa, né? Então é só por uma complementação, tá? Muito obrigado, senhor presidente. Ah, sim. Continua a discussão, projeto complementar 44/2016. Com a palavra o vereador Marino Marchioli. Isso, complementando o que o vereador Sérgio disse, nos 4 anos nós fizemos um trabalho de motivação das empresas. Sempre que o prefeito solicitou para nós aprovamos projetos de empresas, de renegociação das empresas, os terrenos que tinha, a organização dos parques industriais, para que a cidade tivesse um parque industrial consolidado. A gente ainda acha que é pouco. A Astorga, nós temos poucas indústrias e a crise, como sempre, pegou o nosso país e pegou a Astorga também. Mas essa arrecadação se deve graças às empresas que tem hoje no município que contribuem com essa arrecadação. E nós não está previsto aqui nenhuma catástrofe, vamos rezar para que não aconteça, né? Não vem nenhuma tempestade aí que possa prejudicar nosso município. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, Juliano. Senhor presidente, senhores vereadores, aos presentes no plenário e aos ouvintes da Rádio Astorga, nosso cordial boa noite. Eu quero falar um pouquinho sobre a arrecadação. Astorga no cenário, vamos ver, estadual, ela teve esse crescimento de arrecadação ainda, em virtude da nossa cidade não ser uma cidade industrial, porque a grande queda de arrecadação foi na parte industrial, na parte de comércio. E o que alavancou a nossa economia, até mesmo como um município pequeno, foi o grande investimento que teve na agroindústria. Principalmente a criação de frangos, né? Que é o nosso grande potencial de Astorga em arrecadação, de galinhas poedeiras, né? E destilaria de álcool. Então a Astorga tem esse privilégio, vamos dizer assim, de ter uma arrecadação boa como essa, que praticamente dobrou nesses 4 anos, né, Sérgio? Além de todo o trabalho também em cima da indústria e do serviço. E a administração teve como linha de frente, né, incentivar esses setores aí, devido ao pouco recurso e a grande projeção que se dá em retorno econômico. E vamos torcer, né, para que esse ano que o grande presente que a Astorga poderia ter em termos de arrecadação seria o início das atividades do nosso abatedor de frango, que desde a criação de empregos, consequentemente levará essa arrecadação quase dobrando novamente, em virtude do produto primário que é o frango e da parte da industrialização também, que dá um ICM muito alto, um retorno muito alto. Muito obrigado. Continua a falar os seus vereadores. Como ninguém quer usar a palavra, eu coloco em primeira votação. O vereador, o cristão, e o secretário se levante. Aprovado por todos. Eu gostaria de pedir autorização aos seus vereadores para nós colocar em discussão e votação por se tratar de um projeto de regime de urgência. Então, gostaria de autorização dos vereadores. Com a autorização dos vereadores, então, eu coloco o projeto em discussão. E já como já havia disparecido das comissões, né? Projeto de lei número 057/2016, que é a autoria do vereador Marino Marchioli, eu coloco em primeira discussão. Com a palavra, o autor do projeto, Marino Marchioli. Bom, esse projeto que foi feito essa semana foi um pedido do prefeito municipal que ele construiu uma parada de ônibus na Praça de Santa Zélia e ele está fechando o mandato dele, precisa inaugurar essa parada de ônibus e quando foi fazer os documentos de inauguração, constatou que a praça não tem nome. Então ele ligou e pediu para nós que escolhesse um nome e fizesse regime de urgência para que ele possa inaugurar ainda esse mês. Então, por isso que foi escolhido o seu Luiz Gonçalves de Abreu, que é morador de lá, muito conhecido, pioneiro do distrito, né, teve comércio, foi juiz de paz, foi dono da serraria lá há muitos anos e faleceu lá também. Então, por isso, a urgência do projeto para a gente votar e já publicar para o prefeito fazer a inauguração ainda esse mês. Continua
em discussão o projeto de lei número 57/2016. Como ninguém aqui discutindo o projeto, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam no estanco e os contrários se levantem. Aprovado por todos. Terminando a ordem do dia, vamos passar agora as explicações pessoais para as ações vereadores. Então, a palavra ao vereador Sérgio Agônio. Boa noite a todos, boa noite aos que estão no plenário, boa noite aos ouvintes da Rádio Histórica. E antes da gente partir para as homenagens que aqui estão, eu gostaria de falar nesse momento, parabenizar primeiro os candidatos, né, a diretores das escolas municipais e ao Centro de Educação Infantil, que no último dia 1º tivemos as eleições nos nossos centros de educação infantil e nas nossas escolas municipais. Então, parabéns aí aos diretores eleitos, né, que Deus abençoe esses próximos 3 anos aí de gestão. Né, tivemos algumas situações em algumas escolas, mas já foi sanada, e acho que estamos numa escola ali que nós vamos ter uma eleição na próxima sexta-feira, né, no Centro de Educação Infantil João Paulo, e nas demais escolas as eleições transcorreram normalmente. Parabéns aos candidatos eleitos na direção, que Deus abençoe aí o mandato, e sempre naquela cautela. O que vocês fazem nas escolas municipais, nós temos sequência até o ensino médio ali. Então, é uma parceria do município com as escolas municipais. Outra questão que eu gostaria de falar a respeito de Astorga, o pessoal está reclamando muito das placas de rua. Nós já pedimos várias vezes aqui, a gente nomeia nome de ruas aqui, e as pessoas estão perdidas, tem que usar o Google, mas quando usa o Google para achar a rua, não acha, né? Então, a Copel nos pressiona aqui que tem que ter os nomes da rua para eles poderem instalar os postes, tal, da água, da Sanepar e tal. Só que o município está ficando a desejar aí na confecção das placas. Eu sei que nós tivemos problema com a licitação, foram abertas 3 licitações, tive essa informação, já falei aqui também no plenário, não apareceu ninguém, não apareceu a licitação, as empresas que ganhou a licitação das placas, então eu peço urgência ao Executivo para que faça essa alteração, porque nós estamos tendo reclamações de transeuntes procurando os locais aí das ruas, né? O som, outra coisa, comecei hoje com o vereador Maurício, né? Desculpa, Maurício. Maurício Giuliani, e nós tivemos uma situação seguinte, nós trabalhamos muito na questão do som alto. Fizemos o projeto de lei, analisamos, convocamos aqui as pessoas que fazem som ambulante na cidade, só que fizemos o projeto, tem a fiscalização, mas tem os filhos de uma mãe que ainda abusam do som. Então eu peço aqui, pela rádio aqui, também a participação da comunidade. Se você vê um carro passando, se você conseguir anotar a placa, passe para a polícia e tal, nos ajude no controle da questão do som alto. Ultimamente, nós estamos com vários problemas, eu sei que a polícia já está fazendo as suas autuações ali, sabemos que são vários carros, principalmente alguns carros baixos aí, umas caminhonetinhas que estão andando, com som muito alto, atrapalhando, e temos uma lei a respeito disso. Outra questão que eu cobro aqui muito é a questão dos bueiros entupidos. Então, está tendo uma falha aí do Executivo de fazer a fiscalização nas obras. A quantidade de bueiro, eu observei nessa última chuva aqui, a Prefeitura está fazendo o asfalto, coloca aquela areia, né? Coloca aquela areia, tem que varrer aquela areia lá, retirar, porque a chuva está entupindo todos os bueiros. Se você pegar a Avenida São João e a Souza Nave, os bueiros centrais estão entupidos justamente com aquela areia lavada, que chama, né? Em outros locais, são construções, são casas antigas que foram retiradas e não colocaram uma divisória, não fizeram uma elevação ali. Então chove, está indo para todas as ruas. Então a gente está tendo muitas reclamações nesse sentido. A questão aqui, eu gostaria aqui lógico que semana passada nós tivemos uma grande situação no país, que comoveu o país e o mundo todo, que foi a queda do avião lá com as mortes dos jogadores da Chapecó, jornalistas, dirigentes que estavam lá,
que infelizmente foi ocasionado por uma falha humana, mais uma maneira de corromper, né, o que é público ou deixar de pagar alguma coisa. Então, nós tivemos uma falha humana aí que, infelizmente, levou à morte de 71 pessoas ali naquele avião, que comoveu o mundo inteiro. A morte foi doída? Foi. O acidente poderia ter sido evitado? Poderia. Mas o que mais me deixou com vergonha, nessa última semana, foi a nossa classe política aproveitar uma terça-feira, na madrugada, até 5h30 da manhã, que eu nunca vi político trabalhar 3, 4 horas da manhã, e nós vimos uma casa cheia com 530 deputados lá, maciçamente, aprovando, né, e desmembrando os 10 projetos anticorrupção que nós tivemos com tanto esmero, com tanta assinatura. Lembrando que foram mais de 2 milhões de assinaturas. Não foi um projeto que apareceu do nada, não foi o juiz Sérgio Moro que fez, não foi o Ministério Público, não foram os procuradores da República que fizeram aqueles 10 projetos contra a corrupção. Aquilo lá foi o Ministério Público que recebeu mais de 2 milhões de assinaturas, que era uma situação que a população estava pedindo. Nós, enquanto políticos aqui atuantes, a gente via nessas 10 medidas anticorrupção uma maneira da gente deslumbrar lá à frente uma luz na democracia novamente. Ver punido a corrupção. Porque se a gente não acabar com a corrupção acaba com o Brasil. E nós estamos vendo assim que a cada vez mais o pé está sendo atolado na corrupção tão natural que ela se tornou banal, a corrupção no nosso país. E infelizmente os políticos ali foi um desaforo na terça-feira aprovar aquilo lá. E parabenizo também as manifestações que nós tivemos sábado e domingo. E lembrando as pessoas ficar atentas, porque foi uma manobra. Porque a Colômbia, eles fizeram tudo certinho para os mortos, os nossos filhos brasileiros que agora, para chegar aqui na quinta-feira. Certo? E a Força Aérea Brasileira, ela foi lá buscar os corpos e houve uma manobra para trazer esses corpos só no sábado de manhã para o Brasil. Vamos acordar, brasileiro. Desde quinta-feira esses corpos estavam liberados para vir no Brasil. Havia uma burocracia? Havia. Muito grande. Só que a Colômbia mostrou como eles são organizados nesse sentido e foram humanitários para liberar o mais rápido possível os corpos. Mas, infelizmente, nós tivemos uma manobra tão grande ali que para chegar os corpos no sábado aqui, para promover a população, para a população não sair às ruas. Mas mesmo assim, a indignação da população brasileira deixou bem claro no domingo a indignação com esses 10 projetos anticorrupção, que 8 deles eles mexeram, 2 não ficaram na íntegra. Mas graças a Deus, o Supremo Tribunal Federal já afastou Renan Calheiros da presidência, que é inadmissível alguém com processo se tornar réu e está presidente de uma casa. Então, alguma coisa já foi feita. Então, a gente busca nas pessoas ali esse pouco de ouvir bem os jornais e analisar que a classe política realmente está desprestigiada, certo? O Congresso Estadual, o Congresso Federal, ele está desprestigiado e com essas atitudes que nós tivemos na última terça-feira, realmente eles conseguiram se condenar mais ainda. Então, vamos ficar atentos nessas questões políticas aí. É fácil a gente ouvir para assim, não quero saber de política, desliga a televisão. Mas vamos ouvir porque enquanto a gente está ali não querendo saber ou preocupado com alguma coisa, tem gente mexendo em direitos nossos aí que podemos ser prejudicados pelo resto da vida. Então, não adianta chorar depois. Temos que observar nesse momento, senhor presidente. Então, eu quero deixar minha manifestação, terça-feira não pude vir, minha manifestação em relação ao Congresso Nacional e um consolo, né? E as mães desses jogadores, dos jornalistas, das famílias, que Deus abençoe, que o tempo cure essa mancha que ficou. Não vai curar, mas vai amenizar a dor por um bom tempo. Muito obrigado. Continua para os seus vereadores. Só quero dizer que hoje, dia 6 de dezembro, santo do dia São Nicolau, e comemora-se o Dia da Indústria Química. Como ninguém quer mais a palavra, não havendo assunto a tratar, dou por encerrada a sessão. Nós encerramos, portanto, mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga, terça-feira, dia 6 de dezembro de 2016.
Hoje é a sessão ordinária, que também homenageou pessoas, pioneiros de Astorga, com o nome de ruas. Foi a 39ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Astorga, quarto período da 14ª legislatura. A sessão foi presidida pelo vereador José Carlos Paixão, secretariada pelo vereador Marino Marchiolo, e contou com a presença dos demais vereadores: Osíris Pires Gonçalves, Marcos Roberto Cavalari, Cláudio Arishida, Ademir Batista da Silva, Maurício Ricardo Juliano e Sérgio da Guama. A única ausência na sessão de hoje, desse dia 6 de dezembro de 2016, terça-feira, foi do vereador Luiz Carlos Lorezão. Portanto, restam, contando desta terça-feira, 25 dias para terminar o ano de 2016. Até a próxima sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Astorga.